Carta aos Hebreus, capítulo 1. Leremos mais uma vez a passagem bíblica. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos. Eterno Deus, te pedimos, ó Pai, por este momento, que o Senhor possa nos abençoar, nos dando o entendimento, a compreensão correta da Tua santa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a praticar as verdades que o Senhor irá nos ensinar esta noite. Te peço, ó Santo Deus, que o Senhor use Teu servo mais uma vez para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Senhor Deus, que eu possa pregar, Senhor Deus, de forma fiel aquilo que o Senhor tem registrado nas Santas Escrituras. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa todos os corações aqui presentes, abençoa todos os ouvidos aqui presentes, Senhor Deus, para receber a Tua mensagem e assim, Senhor Deus, possamos juntos ser fortalecidos por este alimento espiritual que é a Tua palavra. Obrigado a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é um texto maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de ler a carta aos Hebreus, sabe que ele é um dos textos mais cristocêntricos das Sagradas Escrituras. Alguns teólogos, alguns biblicistas, eles chegam a comparar a carta aos Hebreus com o Evangelho de João. E como os irmãos sabem, para muitos, o Evangelho de João é o coração da Bíblia, né? É o Evangelho ali sendo apresentado de forma mais sublime. Não que os outros textos sagrados sejam inferiores, não é isso. Mas é que o foco do texto é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, sendo assim, nós temos ali o tema e o personagem principal das Escrituras sendo apresentado por meio do apóstolo João, no caso do Evangelho de João, e aqui, na carta aos Hebreus, sendo apresentado por um personagem que a gente não sabe quem é. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns acreditam que é o apóstolo Paulo, outros acreditam que é Apolo, também tem aqueles que dizem que é Barnabé. Há a opinião que Priscila e Áquila, aquele casal que a gente conhece, também tenha escrito esta carta. Existe até a possibilidade de Clemente de Roma, né? Clemente, os irmãos sabem, é um dos companheiros de Paulo, é um dos cooperadores de Paulo. E esse Clemente de Roma, ele é muito conhecido por quem estuda a história da igreja, por ser um dos pais apostólicos. Então, há várias possibilidades de autoria para a carta aos Hebreus. Algumas Bíblias, como é o caso da minha, ela traz no título da carta aos Hebreus o seguinte: Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, tá? Mas isso aqui é uma colocação dos editores da Bíblia, tá? Não está no texto original, ok? Então, na carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Ao contrário das demais cartas do apóstolo Paulo, nós não temos aqui no início da carta o apóstolo Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo da parte de Jesus Cristo, escrevendo aos Hebreus. Nós não vemos isso aqui na carta. E outra característica muito importante aqui da carta aos Hebreus é que ela não é bem uma carta. Ela é mais uma pregação. Ela é mais uma homilia, tá? Então, é difícil identificarmos quem são os verdadeiros destinatários da carta aos Hebreus. E, como eu já falei, é praticamente impossível nós sabermos quem é o autor humano da carta. Mas uma coisa nós sabemos: o Espírito Santo de Deus inspirou esse texto. E esse texto, para nós, igreja, é um texto sagrado. E como todos os livros da Bíblia, o autor primeiro é Deus. Tá? O autor da carta aos Hebreus, nós sabemos que é Deus, assim como dos demais livros da Bíblia.
Deus, ele inspirou alguém para escrever esse texto aqui tão maravilhoso, que tanto edifica a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós sabemos sobre a carta aos Hebreus é que os destinatários, eles eram pessoas que haviam sido convertidas do judaísmo. Nós sabemos disso por conta da variedade de informações relacionadas à religião judaica que a carta possui. Nós sabemos que eram pessoas convertidas do judaísmo para o cristianismo. As pessoas tinham se convertido, elas tinham crido no Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Senhor da vida delas. Mas talvez por conta das perseguições ou outras coisas mais, pelo conteúdo da carta, nós entendemos que essas pessoas estavam pensando em voltar atrás. Elas haviam crido no Senhor Jesus Cristo, elas haviam aceitado a fé cristã, mas elas estavam pensando em voltar para a religião judaica, voltar para as antigas práticas judaicas e, assim, abandonar a fé no Senhor Jesus. Mas o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, só sabemos que é alguém inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu uma exortação a essas pessoas. E dentro dessa exortação, ele traz algumas informações a respeito de Jesus Cristo, que são fundamentais para o cristão, como também para aqueles destinatários originais da carta, que eram judeus convertidos ao cristianismo. Informações essas como: Jesus é a revelação superior, ou seja, Jesus ele é superior aos profetas do Antigo Testamento. Jesus é superior aos anjos. Jesus ele é superior a Moisés. Jesus ele possui um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Então, a epístola aos Hebreus, ela demonstra a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Então, não faz sentido alguém que crer no Evangelho voltar para o mundo. Não faz sentido alguém que era judeu e creu no Senhor Jesus Cristo voltar para as antigas práticas judaicas. Porque em Cristo Jesus nós temos aquele que é superior a todas as coisas. Focando nos 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, nós podemos perceber que Jesus, ele é a revelação superior. No versículo 1, nós já percebemos logo de cara o autor aos Hebreus dizendo o seguinte: ele não se preocupa em dizer quem é ele, nem nada disso. Ele já chega dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado. Isso daqui é muito importante. Havendo Deus antigamente falado. Ele está falando de um Deus que fala. Ele está falando do Deus que nós cremos. E para muitas pessoas isso é algo, irmão, mas é óbvio que Deus fala. Mas algumas pessoas ainda estão cegas dentro das religiões mentirosas, que ensinam as pessoas que o Deus delas é um Deus de gesso, ou é um Deus de pedra, ou é um Deus de tábua, um Deus que não fala. Como diz lá o Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas eles não cheiram, porque é de gesso, é de pedra. O Deus das Escrituras, tanto o Deus do antigo povo de Israel, como o Deus da igreja, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se relaciona com as pessoas, tá? Ele não é um Deus de mentira, como o apóstolo Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para eles, aos apóstolos, quem eles diziam que Jesus Cristo era. Ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é só Cristo o Filho de Deus, mas o Filho do Deus vivo. É um Deus vivo, é um Deus de verdade. Essa semana, eu vi uma imagem na internet e que ela, por si só, ela fala muitas coisas. Eu não sei se essa imagem foi das enchentes agora no Rio Grande do Sul. Talvez sejam imagens até de outros locais. Mas a imagem era interessante porque havia 2 pessoas carregando o seu, entre aspas, Deus.
Era uma imagem de gesso, e aquela pessoa estava carregando aquela imagem de gesso com muita dificuldade, com a água já aqui pelo umbigo. É um Deus que precisou ser salvo pelos seus seguidores, porque é um Deus que não sabe nem nadar, é um Deus que não sabe nem andar. Mas o Deus bíblico é um Deus vivo, e essa informação, por mais simples que ela seja, nós devemos ter isso em mente. Nós temos um Deus que fala, porque Ele é um Deus vivo. Quando nós oramos a Deus, nós devemos entender que Ele é um Deus que nos ouve. E não só apenas nos ouve, Ele também fala, Ele age. Tá? Na continuação de Hebreus, do versículo 1, nós vemos, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, Ele não apenas fala, mas Ele fala muito e fala de muitas maneiras. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar as doutrinas bíblicas ou de conhecer um pouco das doutrinas cristãs, sabem de um termo, de uma frase que é muito conhecida, que se chama revelação geral. E outro termo também muito conhecido, que é revelação especial. O que seria a revelação geral? Nós sabemos pelas Escrituras que Deus, esse Deus vivo, esse Deus que se comunica com a humanidade, nós sabemos pelas Escrituras que este Deus, ele se revela por meio da sua criação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Por meio da criação, nós conhecemos que alguém fez aquilo com um poder que nós não conseguimos imaginar. Ao olharmos para a criação, nós percebemos que não tem como as coisas terem surgido por acaso. Recentemente, eu conversando com uns companheiros no trabalho, e a gente estava conversando a respeito da evolução e do criacionismo. E eu fui explicar para ele o seguinte: algo que eu aprendi vendo os criacionistas falarem, né? Imagine você que você chega na sua casa e você vê um bolo em cima da sua mesa. Aquele bolo, você deduz o seguinte: olha, isso aqui apareceu aqui por acaso. Como assim por acaso? Não, foi tudo por acaso. Vinha um caminhão da mercearia e esse caminhão capotou. E por acaso, dentro desse caminhão, tinha trigo, tinha ovo, tinha leite. O que mais tem? Bolo. Depende do bolo, né? Manteiga, né? Não chega a 10 ingredientes, né? Não chega, né? E aí, esse caminhão capotou e essa massa começou a se misturar dentro desse caminhão e o caminhão pegou fogo. E aí, assou o bolo. E alguém desesperado ali para resgatar o motorista pegou aquele bolo, rebolou, aquele bolo entrou pela janela e caiu em cima da sua mesa. Isso, gente, é crer que o mundo existiu por acaso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o mundo, ele tem infinitamente mais ingredientes do que um bolo. Não tem como essas coisas terem acontecido por acaso. Quando você chega em casa e vê um bolo em cima da mesa, o que é que você pensa logo? Alguém fez esse bolo. Você não sabe quem foi, mas alguém fez esse bolo. Porque aquilo ali não tem como ter surgido por acaso. Da mesma forma, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a criação de Deus, qualquer pessoa vai deduzir o quê? Pessoa que pense de uma forma lógica, tá? Qualquer pessoa vai deduzir o quê? Alguém criou isso daqui. Ninguém olha para o ser humano e conhece a complexidade que é a natureza humana, a antropologia humana, a anatomia humana, e vai dizer que isso surgiu por acaso. Você vai olhar e vai dizer: alguém criou esse ser humano, que tem pele, tem carne, tem ossos, né? Sem falar das coisas pequenas, como as células. Então, alguém criou. Dentro desse processo aí, nós chamamos isso de revelação geral. Qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, pode ser na tribo mais isolada do mundo, ele vai olhar para a natureza e ele vai compreender que alguém, que ele não sabe quem é, criou aquilo ali. Certo? Isso é revelação geral.
É por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 1, ele diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele olha para o céu e ele percebe, olha, isso é tão complexo que alguém tem que ter criado isso daí. Alguém glorioso, alguém poderoso criou isso daí. Isso é o que a gente chama de, na teologia, tá, gente? Isso é chamado de revelação geral. Mas além dessa revelação geral, existe a revelação especial, que é a revelação que o autor da carta aos Hebreus está tratando aqui. Ele está tratando da revelação especial. O que é essa revelação especial? Deus, ele se apresenta e ele se revela nos dando características sobre ele, as quais, se ele não tivesse apresentado a nós não conheceríamos. Se alguém está no meio do mato e nunca teve um contato com a fé cristã ou com as escrituras sagradas, ele pode reconhecer que a natureza foi criada por Deus, mas precisa alguém dizer a ele quem é este Criador. Ele sabe que existe um Criador, mas ele não sabe quem é o Criador. Então, essa parte da revelação nós chamamos de revelação especial. E, de acordo com o autor aos Hebreus, nós vemos que Deus se revelou desta forma, ou seja, ele falou. O ato de Deus falar já é uma revelação especial. Então, ele falou aos pais, pelos profetas. Quem são os pais? São os antigos do povo lá de Israel. Tá certo? São os pais, os antigos. Ele falou aos antigos por meio dos profetas. E como é que Deus falava por meio dos profetas? Deus chegava e falava ao profeta, e o profeta pegava aquela mensagem da parte de Deus e transmitia ao povo. Isso é o que a gente chama de profecia. Deus fala, o profeta chegava para o povo e dizia assim, ó, assim diz o Senhor. Ia lá e falava. De acordo com o que o texto diz aqui, ó, Deus fez isso muitas vezes. Mas lembra, a carta é a quem? A carta aqui é aos Hebreus. Os pais a quem ele se refere é os pais da etnia judaica, do povo descendente de Israel. Tá? Então, os profetas a quem ele se refere aqui é os profetas lá do Antigo Testamento. E Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. A forma como Deus se revelou a José, quem lembra? Sonho. A forma como Deus falou com Daniel, quem lembra? Visões. Né? E de outras formas também com Daniel. Então, sonhos, visões e, como ele falou também com Samuel, com palavras diretas. Né? Samuel lá, uma criança ainda deitado, e o Senhor, Samuel, né? Falava com Samuel, Samuel. Então, Deus ele fez isso de várias formas. Ele usou anjos para falar com as pessoas. Então, isso daqui é muito importante. E como eu falei para vocês, eu enfatizei no começo, isso demonstra que nós temos um Deus que ele se relaciona com o ser humano. Ele age. Ele não é um Deus, como muitos dizem por aí, que criou o mundo, deu corda no mundo, como se o mundo fosse aquele brinquedinho a corda, né? E foi embora. E deixou o mundo caminhando por conta própria. A Bíblia apresenta um Deus que é criador de todas as coisas e que também é o sustentador de todas as coisas. Isso é importante, tá? Mas dando continuidade aqui ao versículo 1. Irmãos, o versículo 1 diz, na continuação aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Isso daqui é importante. Esse autor da carta aos Hebreus, ele está no primeiro século, no período em que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo. E ele se revelou ao mundo. Então, ao contrário do povo do Antigo Testamento, ao contrário dos patriarcas do Antigo Testamento, ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, Deus ele se revelou a nós, não apenas através de uma revelação parcial, mas sim através de uma revelação completa. Por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma revelação completa. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está tentando demonstrar para as pessoas.
Olha, não faz sentido vocês voltarem para o judaísmo, sendo que agora vocês têm uma revelação que é superior à revelação que vocês tinham. Em Cristo Jesus, nós conhecemos o Deus pessoalmente. O que vocês têm são apenas vislumbres que foram dados a Jeremias, a Isaías. É uma revelação verdadeira? É uma revelação perfeita? Mas é parcial. A revelação completa nós temos por meio de Jesus Cristo. Imagina você que você está trabalhando numa determinada empresa, que você não conhece o dono da empresa. Vamos supor que é uma empresa aí de nível internacional e tudo, né? Mas e aí esse dono da empresa, cada mês ele manda uma mensagem para você. A primeira mensagem foi através de algo escrito em um documento. Alguém chegou e lhe deu aquele documento, você leu, ok? Depois ele lhe deu uma mensagem por meio de WhatsApp. Uma mensagem de voz. Você ouviu até a voz dele. Depois ele lhe mandou uma mensagem através de uma chamada de vídeo. Você viu ali na tela do seu celular e conversou com ele. Mas aí depois ele veio pessoalmente e foi conversar com você. Qual desses momentos é o mais completo? É óbvio que é o momento em que ele veio e foi conversar com você pessoalmente. Assim Deus fez conosco. Deus ele mandou mensagem por meio da natureza. Deus ele mandou profetas falarem. Deus mandou vários sinais, várias visões. Mas aí, em um determinado momento da história, Deus se faz carne, se faz como um de nós. E vem e vive entre nós. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender isso. Quem já leu o Evangelho de João sabe que no capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos ele falando e fazendo uma comparação, isso o apóstolo João falando e fazendo uma comparação, de forma não tão clara, mas quando você lê você vai perceber isso, entre João o Batista e Jesus. Abram comigo, João, capítulo 1. Por favor, João, capítulo 1. Olha o que diz lá. É muito interessante isso daqui, irmãos. Vocês vão perceber que João ele está falando quase a mesma coisa que o autor de Hebreus, tá? Olha o que é que ele diz. A partir do versículo 4. Eu vou ler do versículo 1, tá? Eu vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Eu vou ler do versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tá? Então João aqui ele começa apontando lá para a criação. Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, criando o mundo, sendo detentor da vida. Só que aí, no versículo 6, ele começa a falar de outro personagem, e esse personagem é João o Batista. Ele diz assim, ó: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não é assim que começa todos os evangelhos? Com exceção de Mateus e Lucas, que vai falar um pouco da árvore genealógica de Jesus, e aí ele já passa para o batismo de Jesus, aí ele começa falando de João Batista, tá? O evangelista Marcos ele já começa falando de João Batista. E aqui João também já vai falar sobre João Batista. Aí ele diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Nós sabemos pelas Escrituras que João Batista foi o último dos profetas. Então aqui ele começa a falar de João Batista, tá? Aí no versículo 6, ele diz que ele é um homem de Deus, enviado por Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que ele é o último dos profetas, tá certo? Mas agora no versículo 8, ele diz assim, ó. No versículo 8 ele diz assim, ó: não era ele a luz,
mas para que testificasse da luz. Tá? Isso é muito importante, irmãos. Ele, o profeta, foi enviado por Deus, foi, mas ele não era a luz. Ele veio para testificar da luz. E aí ele vai voltar a falar de Cristo, que ele começou lá no versículo 1 falando de Cristo, né? Aí ele diz no versículo 9, ó, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Aqui ele está apontando para Cristo. Aí ele continua, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Lá no versículo 14 nós vemos o seguinte, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, é muito parecido com o que o autor de Hebreus está falando lá. Por meio do Filho, nós conhecemos a Deus pessoalmente. Ele se fez carne e assim nós podemos conhecê-lo. É muito importante, irmãos, essa palavra filho, tá? Vocês já perceberam aí na carta aos Hebreus que pelo menos deveria estar em todas as Bíblias com a letra maiúscula. Filho, com a letra maiúscula. Está assim na Bíblia de vocês? É importante, irmãos, que nós saibamos diferenciar a nossa filiação a Deus com a filiação de Jesus Cristo. Jesus, ele é filho de Deus, tendo a mesma essência de Deus. Ele é Deus. Nós sabemos que, pelo Evangelho de João, que quando Jesus ele dizia que Deus era o seu Pai, os judeus pegavam em pedras e tentavam matar Jesus. E aí Jesus perguntava por que eles estavam fazendo aquilo. E eles diziam, porque você está se fazendo igual a Deus. O problema não era que Jesus Cristo dizia que era filho de Deus por ser um hebreu, por ser um judeu. Ele dizia que era filho de Deus por ele ter a mesma natureza de Deus. E os judeus lá que tentavam matar Jesus, eles entenderam isso. Em João, capítulo 10, vocês estão em João, né? Capítulo 10, ele diz assim, ó. Versículo 30. Olha só como é que Jesus falava aos judeus, tá? João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Aí a continuação do texto. Os judeus pegaram então, outra vez em pedras, para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, isso daqui é importante, porque a filiação de Jesus Cristo é diferente da nossa filiação por adoção. Quando você, marido, juntamente com a sua esposa, vocês têm um filho, o que é que nasce? É um anjo? Não, nasce um ser humano. Não é verdade? Por quê? Porque vocês têm a natureza humana. Eu e vocês, nós temos a mesma natureza. Por que nós temos a mesma natureza? Porque nós somos humanos. Quando Jesus se dizia filho de Deus, os judeus entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que ele tinha a mesma natureza do Pai, a natureza divina. Isso é importante. Até nos ensinamentos de Jesus. Olha como é que Jesus ensinava aos seus discípulos. Ele sempre dizia assim, ó, vosso Pai que está no céu. Ora, mas Jesus não é filho de Deus? É. Os discípulos lá também não eram filhos de Deus? Era. Por que ele não dizia nosso Pai? E sempre dizia vosso Pai. Porque é um estilo de filiação diferente. Só tem um momento nas Escrituras em que Jesus diz nosso Pai, que é quando ele vai ensinar os discípulos a orar.
Aí ele diz assim, ó, vocês, quando forem orar, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Mas em todos os outros momentos ele sempre fala vosso Pai, e quando ele vai falar do relacionamento dele com Deus, ele diz meu Pai. Meu Pai que está no céu trabalha até agora. É meu Pai. Ele nunca diz nosso Pai, porque a filiação dele é um patamar diferente do nosso. Tá? Ele é divino. Então, o autor aos Hebreus, quando ele fala que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, ele entende que Filho é o próprio Deus, é da mesma natureza do Pai. Como é que eu sei disso? Pela continuação do texto. Irmãos, na continuação do texto, nós vemos, voltem lá para Hebreus, por favor. Nós vemos o autor aos Hebreus apresentando algumas informações a respeito do Filho. Ele vai nos falar algumas verdades a respeito do Filho. E lembre, ele está falando do Filho aqui, o Filho é Jesus Cristo, tá? A primeira verdade que ele diz a respeito do Filho, que ele é o herdeiro de tudo. Ele diz assim, ó, a quem constituiu o herdeiro de tudo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, nós vimos que o Pai depositou nas mãos de Jesus Cristo todas as coisas. Isso significa o quê? Que tudo pertence a Ele. Nós sabemos pelo estudo das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento que Jesus Cristo, ele é o filho de Abraão. E como filho de Abraão, ele é herdeiro da terra prometida. Nós sabemos que ele é o filho de Davi. E como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono. E nós sabemos que também ele é chamado de o filho do homem. E como filho do homem, sendo o segundo Adão, ele é o herdeiro do mundo. Ele é o herdeiro da terra. A terra pertence a ele. E se nós fôssemos falar por mais coisas, as quais o nosso Senhor Jesus Cristo tem direito como herdeiro, nós falaremos aqui de coisas que não pararíamos mais de falar. Porque nós não temos a capacidade de olharmos para o universo e vermos o tamanho do universo. E nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que este universo, que nós não conseguimos ver nem parte dele, né, nem a metade dele, ele pertence a Cristo. Cristo Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Mas aí o autor aos Hebreus, ele não para por aí. Ele diz o seguinte, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele apresenta aqui com essa frase, por quem fez também o mundo, mais uma característica importante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que característica é essa? O Senhor Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Esse é um dos atributos divinos. Ele é o Criador. Nós já vimos lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que todas as coisas, lá no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existiríamos se não fosse por meio de Jesus Cristo. As plantas não existiriam se não fosse por meio de Jesus Cristo. Os corpos celestes, eles não existiriam se não fosse por meio de Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Em Efésios capítulo 3, versículo 9, nós vemos que Deus tudo criou por meio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17 diz assim, ó, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, essa frase, visíveis e invisíveis, isso aqui abrange muito o leque da criação. Nós conseguimos ver aquilo que é o quê? Visível. Mas nós não conseguimos ver os anjos que estão no meio de nós. Esses anjos também fazem parte da criação de Jesus Cristo. Tudo foi feito por ele e para ele. Você e eu fomos feitos por ele e
para Ele. Isso é importante. A gente não apenas foi feito por Ele, nós fomos feitos também para Ele. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. O autor de Hebreus, ele continua, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Cristo é o resplendor da glória de Deus, irmão. E o que significa isso? Ser o resplendor da glória. Em Cristo, nós vemos o brilho da glória de Deus. Ao olharmos para Cristo, nós vemos o brilho do Pai. Porque em Cristo nós temos o resplendor da sua glória. No começo do culto nós lemos um versículo muito importante, que é João 8,18, em que Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João capítulo 1, quando a gente foi fazer a comparação com João Batista, nós vemos no versículo 4 que diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gente, em Jesus Cristo nós temos a luz verdadeira. Isso é muito importante. Nós não cremos em um Deus de trevas, nós cremos em um Deus de luz. Nós não cremos em um Deus que é obscuro. Nós cremos em um Deus que é tão claro que a sua luz ofusca os nossos olhos. Quando Jesus, ele, em um determinado momento, lá nos evangelhos, ele transparece um pouco da sua glória naquele momento da transfiguração, os discípulos, eles podem presenciar ali pessoalmente um pouco do brilho da glória divina. E é muito interessante essa luz, porque quando nós nos convertemos, quando nós passamos a ser filhos de Deus, quando nós passamos a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo de verdade, ele nos fala uma coisa também muito interessante. Ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz dele passa a refletir em nós. A luz dele é tão forte que ela passa a refletir em nós. Nós não temos luz própria, mas a luz que dele irradia, ela nos atinge de tal forma que a gente começa a brilhar. Irmãos, continuando, ele diz assim, ó, o versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a frase é, expressa imagem da sua pessoa. Em Cristo Jesus nós temos a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa do Pai. O Filho é a expressa imagem da pessoa de Deus, o Pai, porque o próprio Filho é Deus. Nós já lemos João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Mateus capítulo 11, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João capítulo 14, nós temos uma das passagens mais interessantes das Escrituras, que Jesus diz assim, ó, prestem bem atenção, veja se eu estou falando errado, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu falei certo? O correto é, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele é a expressa imagem da divindade. Aí ele continua lá no versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha como interessante. Ele falando para os apóstolos, ele diz assim, olha, se vocês me conhecerem de verdade, vocês vão estar conhecendo o Pai. E vocês já viram o Pai, porque vocês estão me vendo. Só que um dos discípulos ainda não entendeu. E diz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus continua respondendo, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Em Cristo, repito o que o autor Hebreus falou, nós temos a expressa imagem da divindade. Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ainda na mesma carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz, nele, falando de Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, por ter se feito humano, ele não virou meio Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus nós temos um Deus completo. Mas o autor aos Hebreus, ele não para por aí, tá? Ele fala mais coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer ainda no versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Gente, em Jesus Cristo, nós não temos apenas um Criador, nós temos também um sustentador. Ele criou e ele sustenta. Ele dá a vida e ele permanece que a pessoa fique viva. É ele que tira a vida quando ele quer. Não tem esse negócio, é porque as coisas existem por um acaso. Nós temos um Deus que governa o mundo. E esse Deus governa o mundo como ele quer, da forma como ele quer. E nós sabemos que esse Deus é justo, que esse Deus é bom. Entendam isso. Há um governante sobre este mundo. Irmão, mas eu aprendi que o mundo jaz no maligno. O mundo aqui, o sistema mundial, ele jaz no maligno. Porque é um sistema mau, um sistema corrompido. Mas acima do maligno, há um que é benigno, há um que é misericordioso, há um que é bondoso. É um Deus que o maligno não tem permissão de agir sem a permissão dele. Nós vemos isso no livro de Jó. Para ele atingir a vida de Jó, ele tem que pedir permissão ao Deus Todo-Poderoso. Ele não age conforme ele quer, não. Satanás não age conforme ele quer, não. Nós não agimos conforme a gente quer, não. Existem leis que foram estabelecidas por Deus e nós não podemos ultrapassar essas leis. Só Ele faz com que nós possamos ultrapassar essa lei. Podemos ultrapassar aquilo que nós chamamos de natural. Aí nós chamamos de quê? De sobrenatural. Em Jesus Cristo nós temos um Deus que a natureza, ela não está acima dele, ela se submete a ele. Nós temos uma passagem muito interessante nas Escrituras, em que os apóstolos estão no barco e o barco prestes a virar. E aí eles acordam o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo se levanta, manda a tempestade parar, e o que acontece? A tempestade, ela para. Nós temos uma passagem muito interessante nas Escrituras, em que Jesus está andando sobre as águas. Isso é impossível dentro de uma perspectiva natural. Mas nós temos um Deus que ele não está submetido a algo que é natural. Porque ele é o criador da natureza. Ele está acima da natureza. Nós não cremos em um Deus que está submetido ao tempo. E que é afetado pelo tempo. Nós cremos em um Deus que está acima do tempo. Porque ele é o criador do tempo. Ele é o criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Em relação ao tempo, por exemplo, nós sabemos que ele estabeleceu os tempos. Ele estabeleceu o dia da sua vinda. Ele estabeleceu o dia do juízo. Ele estabeleceu o dia do nosso nascimento. Ele estabeleceu o dia da nossa morte. Ele é quem governa. Agora, prestem bem atenção. Não me entendam mal. Isso não significa que nós, seres humanos, nós somos robôs ou marionetes na mão de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos deu uma liberdade. Uma liberdade limitada, mas é uma liberdade. Você e eu somos responsáveis por nossas decisões. Deus nos criou como seres racionais, como seres pensantes, como seres que têm a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas limitadas, mas há essa capacidade. Mas
nós não podemos ir além do que Deus tem estabelecido. É isso que eu quero dizer a vocês. Por exemplo, vocês não podem dar a vocês mesmos mais anos de vida do que Deus já estabeleceu. Porque Ele é que está no comando. E isso é importante que a gente entenda. Jesus Cristo, Ele não é um mordomo que está disposto a fazer a nossa vontade. Muito pelo contrário, Jesus Cristo é o Senhor. E nós somos seus servos. Hoje em dia, nós vemos pregadores por aí, mensagens que a gente vê pela internet, pela televisão, de pregadores ensinando que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada. E que você o convoca através da oração, a oração é como se fosse a pessoa esfregando a lâmpada, né? E aí você ora e você pede e ele realiza o seu desejo. Não! Deus é o Senhor do universo. Então quando você for pedir algo a ele, suplique, clame. Não é uma ordem que você dá aí, é um pedido. É um pedido com submissão, com cabeça baixa, reconhecendo que nós não somos dignos de estar na presença do Rei. Mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é justo. O próprio Senhor Jesus Cristo explicou que se quisermos alguma coisa de Deus, que insistamos em pedir. A carta a Tiago diz que nós não conseguimos as coisas porque nós não pedimos. Pedimos mal. Nós sabemos que Deus é um Deus que Ele realiza os nossos pedidos, não porque Ele é obrigado a realizar os nossos pedidos, mas porque Ele tem misericórdia, Ele tem amor, Ele quer fazer o bem para conosco. Às vezes, quando Ele diz não, é porque é para o nosso bem. É como um pai cuidando do filho. Olha, filho, eu não vou te dar isso, porque se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Então, não, a minha resposta agora é não. Às vezes Deus fecha as portas para que a gente não ultrapasse e caia em tentações, caia em ciladas. E Ele abre outras portas que é para a gente possa caminhar no caminho correto. É Ele quem governa, não é nós, não somos nós. Continuando na carta aos Hebreus, chegamos a um momento muito importante. Ainda no versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Além de tudo isso que já foi falado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, foi falado da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, dele ser o Criador, dele ser o resplendor da glória de Deus, dele ser a expressa imagem do Pai, além de tudo isso, além dele ser o sustentador de todas as coisas, ele, por si mesmo, fez a purificação dos nossos pecados. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós somos descendência de Adão, corrompidos por essa mancha do pecado. Mas ele, Jesus Cristo, veio, se fez um de nós. E aqui na carta aos Hebreus é interessante que ele vai dizer que ele não se fez anjo para salvar aos anjos. Ele se fez homem para salvar os homens. E assim ele nos purificou dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele morreu lá na cruz do Calvário para pagar o preço da condenação que estava imposto sobre nós. E ele demonstra o seu poder sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia, garantindo a todo aquele que crê a certeza da salvação. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos purificados pelos nossos pecados. O apóstolo João vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Ele, Jesus Cristo. Gente, já está aqui quase uma hora de pregação. E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu estou falando de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas por que, irmão, tu deu essa pausa para falar isso? Não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, é Jesus Cristo. É por meio dele que nós temos a purificação dos nossos pecados. E apenas por meio dele. Não há outro ao qual nós podemos chegar e ser perdoados pelos nossos pecados. É apenas por meio dele. Creia nele.
Irmãos, crer em Jesus Cristo é você confiar nele. É você descansar nos braços dele. E saber que ele é fiel. Saber que ele é justo. E que ele é o purificador dos nossos pecados. Se você está lutando com um pecado, agarre-se a Cristo. Que ele lhe dará força para você vencer esse pecado. Nós não estamos falando de qualquer um. Não é um ser qualquer. Não é um ser qualquer. Nós não estamos falando de apenas mais um fundador de uma religião. É muito interessante quando a gente vai estudar sobre as religiões, vamos estudar a história das religiões, muitos autores tratam Jesus como se fosse apenas mais um. Muitos autores tratam Jesus como se fosse como Maomé, como se fosse Joseph Smith, um fundador de uma religião. Não, para nós Jesus Cristo, ele vai muito além disso. Ele é o nosso Salvador, ele é o Criador do universo, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é Deus. É muito diferente, irmãos. Não compare, não compare. Se alguém chegar para você e quiser comparar a religião deles com a sua, você diga o seguinte: nós não cremos em um sistema religioso, nós cremos em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus. Não tem o que argumentar. Ele é Deus. E confirmando isso, olha o que foi que Deus Pai fez. Olha só o versículo 3 aí, no final do versículo 3. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, domingo passado, nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi às moradas celestes preparar lugar para nós. Aqui nós vemos que ele está no céu. Hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, hoje ele está no céu, na morada celeste, sentado do lado de Deus, no trono celeste. Irmãos, nós temos um representante lá. Eu creio que os irmãos aqui entendem pelo menos o básico da nossa política brasileira, né? Nós elegemos deputados para serem representantes de uma camada da sociedade lá, para criar as leis, né? Para ajudar ali no governo ali do Brasil, né? Gente, nós temos um representante no trono de Deus, um humano ao lado de Deus, sentado no trono ao lado de Deus. Mas não é apenas um humano, é um humano que, além de ser humano, também é Deus, Jesus Cristo. Ele está sentado lá à direita de Deus. Uma vez alguém brincando disse assim: você crê que Jesus ele subiu ao céu em corpo? Eu creio, a Bíblia diz isso. Então tem padaria no céu. Por que teria padaria no céu? Porque ele tem que comer, né? Ele é um ser humano. Olha aí a noção das coisas. Ele é Deus, se ele quiser fazer um pão para ele, ele faz. Quem foi que disse que ele necessita agora de alimentação como nós necessitamos? Ele tem o seu corpo agora glorificado, mas ainda sendo ser humano e ainda sendo Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês, irmãos, eu espero que vocês nunca esqueçam. Um dos fundamentos da fé do cristianismo, da fé cristã, um dos fundamentos da religião cristã é: Jesus é Deus, 100% Deus. Ele não é um Deus menor, 99,9%, não, ele é 100% Deus, totalmente Deus, totalmente Deus. E Jesus, ele é homem, 100% homem. Não é um homem menor, um homem maior, ele é homem, 100% homem. Isso aqui é o que a gente chama de a natureza de Cristo. As duas naturezas de Cristo. A natureza divina e a natureza humana. É uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é um ser pessoal, ele é um só. Tá? Ele não tem duas personalidades. Ele é um ser pessoal só. Ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. Tá? Aí os pessoal perguntam, né? Até como o irmão comentou aqui. Mas nós somos homens e somos pecadores. Então Jesus é pecador? Lembre-se de uma coisa: o problema não está na humanidade de Cristo, está na nossa. Nós somos seres humanos corrompidos. Ele não. Se alguém é 100% homem hoje, é Deus. Nós somos humanos corrompidos, quebrados.
com a natureza pecaminosa. E Cristo não tem pecado, sem pecado, imaculado. E isso somente Cristo é assim. Um dia seremos assim, mas no atual momento somente Cristo é assim. Nem santos, nem Maria, nem José, somente Cristo é 100% Deus, 100% homem e homem sem pecado. Nunca esqueçam disso. Se vocês forem para alguma igreja, visitar alguma igreja, e essa igreja diz que Jesus é Deus e não é homem, isso é heresia e isso não é cristianismo. Se vocês forem para alguma igreja e essa igreja dizer que Jesus Cristo é homem e não é Deus, isso é heresia e isso não é cristianismo. O cristianismo bíblico é, ele é Deus e ele é homem. É um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lembre-se disso. Além da questão da doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos também essa doutrina como fundamento da fé cristã, que é, tecnicamente, o pessoal chama de união hipostática. Tá? Mas é o quê? É as duas naturezas de uma única pessoa, Cristo. Ele é Deus, 100% Deus, e humano, 100% humano. Como que a gente entende isso, irmão? Não sei, está além da nossa compreensão. Ah, irmão, mas você não sabe porque você não sabe? Não, é porque ninguém sabe. Nós aceitamos isso pela fé. E esse ser humano, ele está assentado à destra de Deus. E isso, irmãos, é importante porque para o autor aos Hebreus, isso é central. Isso é central. Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz assim, eu vou ler aqui bem rápido. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Romanos 8, 1. Hebreus 8, 1. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, isso é central na carta aos Hebreus. Por que isso é central na carta aos Hebreus? Lembra? Eles estavam tentando voltar para o judaísmo, uma religião que é baseada num sacerdócio humano. E o autor aos Hebreus está dizendo para ele, cara, nós temos um sumo sacerdote que está no trono de Deus. Por que é que tu vai procurar um sacerdócio humano? Nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. Por que é que você está procurando por coisas menores? Não tem como você trocar isso. Não tem como você voltar atrás. Você não está usando do raciocínio lógico. Em Cristo Jesus nós temos a revelação superior. E para concluir, irmãos, que fique na mente dos irmãos. Em Cristo Jesus, nós temos a revelação perfeita. Perfeita e completa. Perfeita e completa. Nós não precisamos de revelação a mais, porque nós já temos a revelação completa. Nós sabemos que essa revelação de Jesus Cristo, ela está registrada no Novo Testamento. Aquela revelação que o Pai deu no Antigo Testamento aos pais, pelos profetas, ela está registrada no Antigo Testamento. É uma revelação parcial. Tá? É perfeita também, mas é parcial. Mas agora nós temos a completude da revelação, por meio de Cristo Jesus. E essa revelação está registrada no Novo Testamento, por meio da ação do Espírito Santo. Irmãos, se vocês querem ir a Cristo, vão às Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos judeus, vocês estão falando da lei de Moisés para mim, mas foi sobre mim que Moisés escreveu. Vão às Escrituras. Nas Escrituras nós conhecemos a Cristo. Nós não precisamos de que um anjo apareça hoje em dia e fale para nós revelações novas. Nós não precisamos disso, porque Cristo já veio. E a revelação completa já foi manifestada. Ela está registrada nas Sagradas Escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo ele alerta lá em Gálatas capítulo 1. Olha, se nós, um apóstolo ou um anjo vier e apresentar a você um evangelho que vai além do que nós já temos ensinado, que seja anátema, ou seja, que seja maldição. Porque a revelação, o evangelho que é pregado, a mensagem que é pregada, que é Jesus Cristo, ela já é perfeita, já é completa.
Não precisa de algo a mais. De tempos em tempos surgem religiões baseadas em revelações novas, em coisas que as pessoas ou tiraram da cabeça dela, ou um demônio apareceu em forma de anjo, alguma coisa aconteceu. Mas nós cristãos, nós temos a revelação plena e completa nas Escrituras. Ah, irmão, quer dizer que se um anjo aparecer para mim, eu digo, não faz nada não, eu não quero saber de conversa nova não. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Deus usa os seus anjos. Deus usa pessoas. Mas a revelação já foi dada. E ela é perfeita. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não precisamos de explicação mirabolante para dizer por que é que Jesus é Deus e Jesus é homem. Isso já foi dado, essa revelação já foi dada, nós apenas aceitamos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa ir além do que as Escrituras falam, porque nela nós temos a revelação completa e plena. E é essa revelação que nós temos que anunciar. É essa revelação que nós temos que apresentar às pessoas. Cristo. Essa é a mensagem. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus ele nos ordenou ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho é essa boa mensagem de que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E por meio dessa vinda dele ao mundo, ele ofereceu a sua vida pela nossa vida. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele matou. Como assim, irmão? Quando ele morreu, ele matou a morte. Nós podemos dizer que existe a morte da morte na morte de Cristo. Porque ele venceu a morte. E por meio disso nós temos a vida. E a vida é eterna. Amém? Oremos. Deus Santo e Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela revelação completa que o Senhor nos dá por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, em Ti confiamos, em Ti cremos. Ajuda-nos, Deus, porque somos fracos. Ajuda-nos, Deus, porque somos pecadores imundos. Purifica nossas vidas, Pai. Ó Deus, é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que entramos em Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Pela salvação que o Senhor nos concedeu. Ó Deus Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, mais uma vez viemos clamar a Ti e pedir, Senhor Deus, pela Tua misericórdia para o povo lá do Rio Grande do Sul. Senhor Deus, o Senhor sabe das dificuldades que aquele povo tem enfrentado. Deus, tem misericórdia daquele povo. Ajuda, Deus, consola aqueles que precisam de consolo. Dai companhia àqueles que precisam de companhia. Dai comida àqueles que precisam de comida, água àqueles que precisam de água. Ó Deus, age, Senhor. Faz Teu milagre. Santo Deus, ainda existem pessoas que estão tidas como desaparecidas. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus da vida. Senhor Deus, resgata aqueles que ainda precisam ser resgatados, Pai. Ó Deus, dai força, Senhor Deus, dai força. Dai força aos Teus servos, Senhor Deus, que estão lá. Muitos trabalhando, Senhor Deus. Mas muitos estão atingidos por esse momento terrível. Ó Deus, vai, tem misericórdia deles, Pai. Tem povo Teu ali naquele meio, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Guarda, Senhor. Guarda também todos aqueles que passam por dificuldades espalhados por este Brasil afora, por este mundo afora. Cuida de cada um, Senhor Deus. Cuida daqueles, Senhor Deus, que estão sendo perseguidos pelo Teu nome. Fortalece, Senhor Deus. Dai força, dai coragem, dai ânimo, Senhor Deus. Ajuda-nos a proclamar a Tua santa palavra, porque a Tua palavra, Santo Deus, tem poder de transformar vidas. Salva todos aqueles a quem o Senhor deseja salvar, Senhor. Salva, Senhor Deus, tem misericórdia. Ó Deus, e nós Te pedimos. Pedimos ao Teu Filho Jesus Cristo. Vem, Senhor. Vem buscar a Tua igreja. Aguardamos, Senhor Deus, ansiosamente, Senhor Deus, pela Tua vinda. Ó Deus, vem, nós sabemos que nada, Senhor Deus, empata a Tua vinda. Vem buscar o Teu povo.
Vem buscar, Senhor Deus, os teus servos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Mas, Senhor, até a tua vinda, ajuda-nos a ser puros, ajuda-nos a ser santos, ajuda-nos a ser sal e luz aqui neste mundo. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Amém.